As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje é mais do que um amanhecer comum. É um lembrete vivo de que a graça de Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. O sol que nasce lá fora não é apenas um ciclo da natureza, é um símbolo da fidelidade divina que nunca falha. Cada raio de luz é uma palavra de Deus dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda te sustento, eu ainda tenho planos para você. Quantas vezes acordamos carregando o peso de ontem, as preocupações que insistem em ficar, as lembranças que tentam roubar a paz. Mas nesta manhã, o Senhor sussurra ao coração: deixe o ontem comigo, viva o hoje na minha presença. A cada novo dia, Ele nos oferece um recomeço, uma chance de respirar fundo e enxergar que a vida ainda tem propósito. Mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que a mente ainda se lembre das dores, o amor dele permanece, imutável, firme e eterno. As misericórdias do Senhor não se repetem mecanicamente, elas se renovam. Isso significa que o que Deus está derramando sobre a sua vida hoje é algo novo, único, preparado especialmente para este dia. Não é uma sobra do que foi ontem. É uma porção fresca da graça, como o maná que caía do céu e sustentava o povo no deserto. Cada amanhecer é uma entrega divina, o perdão, o cuidado, a esperança e a presença do Pai se derramando de novo sobre os filhos que Ele ama. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é graça. O simples fato de poder respirar é uma lembrança de que Deus ainda te quer aqui. Ainda tem algo para fazer através de você. Não há coincidência em acordar. Há propósito. E o propósito de hoje começa na presença do Senhor. Talvez o seu coração tenha acordado ansioso, inquieto, tentando prever o que o dia vai trazer. Mas Deus te chama a descansar. Não se trata de fingir que não existem problemas, mas de escolher acreditar que há um Deus maior do que todos eles. Ele não apenas observa o seu caminho, ele caminha com você. Quando o medo tenta sussurrar, o Espírito Santo responde: as misericórdias dele se renovam a cada manhã. O que ontem era desespero, hoje pode se transformar em testemunho. O profeta Jeremias escreveu essas palavras em um tempo de profunda dor. Ele via ruínas, lamento, desespero. Mesmo assim, encontrou motivo para agradecer. É como se ele dissesse: mesmo quando tudo está quebrado, ainda posso confiar, porque o amor de Deus não acabou. Isso é fé. Fé não é negar o sofrimento, é olhar para ele e enxergar Deus no meio dele. É saber que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, a verdadeira, sempre encontra um jeito de nascer junto com o sol. Hoje, o Senhor te convida a fazer o mesmo, a enxergar misericórdia no meio da luta, fidelidade no meio da dúvida, graça no meio da tempestade. Ele te convida a começar o dia com os olhos espirituais abertos, reconhecendo que se você está de pé, é porque o amor dele te sustentou até aqui. Feche os olhos por um instante. Imagine o amanhecer. Veja o céu se clareando, o vento suave tocando o rosto, o canto dos pássaros se misturando com a paz do novo dia. Agora imagine o próprio Deus te olhando com ternura, dizendo: filho, filha, minhas misericórdias estão sobre você, levante-se, caminhe comigo. Essa é a voz que o inimigo tenta calar, a voz que a pressa tenta encobrir, a voz que o medo tenta abafar.
Mas nesta manhã ela ecoa mais alto: você é sustentado pela graça. Senhor amado, nós entramos na tua presença nesta manhã para agradecer. Não estamos aqui para pedir primeiro, mas para reconhecer. O simples fato de amanhecer já é milagre. Enquanto dormíamos, o Senhor velava. Enquanto descansávamos, o Senhor sustentava. Nenhuma célula se moveu sem a tua ordem, nenhum suspiro foi em vão. Hoje, queremos começar o dia lembrando quem tu és, o Deus que não muda, o Pai que não se cansa, o amor que não acaba. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando falhamos, o teu amor não falha. Mesmo quando duvidamos, o teu cuidado continua. Mesmo quando nos afastamos, o teu olhar nos segue. E é por isso que hoje nós nos rendemos diante de ti, com o coração aberto e a alma disposta a recomeçar. Tu és o Deus das novas manhãs, o Senhor que transforma noites escuras em caminhos de luz. Quando tudo parece perdido, a tua voz nos chama pelo nome e nos lembra que ainda há promessa, ainda há futuro, ainda há vida. Hoje, Senhor, nós declaramos: não viveremos presos ao ontem, viveremos sustentados pela graça do agora. Quantas vezes tentamos carregar o fardo sozinhos, acreditando que tudo depende da nossa força. Mas tu nos ensinas que a tua fidelidade é o verdadeiro alicerce. Não é o quanto somos fortes, é o quanto o teu amor é firme. O que nos mantém de pé não é a ausência de problemas, é a presença do teu Espírito. E por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti as preocupações do dia, as decisões que precisam ser tomadas, os medos que tentam crescer dentro de nós. Colocamos tudo aos Teus pés e escolhemos confiar. Senhor, se há alguém ouvindo esta oração com o coração pesado, toca agora. Que o peso se transforme em descanso, que o desânimo dê lugar à esperança, que o medo se curve diante da tua fidelidade. Tu és o Deus que renova, o Deus que transforma, o Deus que começa de novo todas as manhãs. Quando abrimos os olhos, vemos o reflexo da tua promessa em cada detalhe, no brilho do céu, no calor do sol, na brisa leve. Tudo ao nosso redor testemunha que o teu amor não terminou ontem, ele apenas começou de novo hoje. O Senhor não é um Deus distante. Tu estás presente neste exato momento. Tu és o mesmo que acalma o mar, o mesmo que cura o coração ferido, o mesmo que levanta quem caiu. Por isso, ao começarmos este dia, nós declaramos com fé: as tuas misericórdias são maiores do que os nossos erros. A tua fidelidade é maior do que as nossas falhas. A tua graça é maior do que qualquer fardo. Senhor, que esta manhã seja marcada por uma nova consciência da tua presença. Que o teu Espírito nos envolva de tal forma que o ambiente mude, a mente se acalme e o coração volte a acreditar. Que toda a casa onde essa oração chega seja coberta pela tua luz. Que cada quarto se torne um refúgio de paz. Que cada pessoa que desperta agora sinta o toque suave do teu amor dizendo: eu ainda estou aqui. Pai querido, muitos acordaram com lágrimas, mas o Senhor transforma lágrimas em sementes. Cada dor pode se tornar testemunho, cada perda pode se tornar aprendizado, cada silêncio pode ser o lugar onde o Senhor fala mais claramente. O que parecia fim é apenas o início de um novo capítulo escrito pelas tuas mãos. Hoje nós decidimos começar o dia lembrando: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se elas se renovam, nós também podemos recomeçar. Senhor, neste amanhecer sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração rendido. Tu sabes o que carregamos. Tu sabes o que não dizemos a ninguém. Tu conheces o peso que as palavras não expressam e o cansaço que o sorriso tenta esconder. Mas mesmo assim o Senhor escolhe nos amar. Mesmo assim o Senhor nos desperta com ternura e nos chama para mais um dia. E isso é graça, pura e merecida, constante graça. Hoje queremos agradecer pelo simples, pelo que muitas vezes deixamos passar. Obrigado pelo fôlego,
pela cama em que dormimos, pela mesa que ainda tem alimento, pelas pessoas que nos amam, pela vida que continua. Cada detalhe carrega um sinal da tua fidelidade. O problema é que, às vezes, o barulho do mundo tenta nos fazer esquecer o essencial. Mas o teu Espírito nos ensina a olhar de novo, a perceber o invisível, a sentir a presença que não se explica, apenas se experimenta. Pai, que neste novo dia a nossa alma desperte para a gratidão. Que não sejamos dominados pela pressa, mas guiados pela paz. Que antes de qualquer tarefa, o coração se alinhe com o teu. Porque um dia que começa sem oração é um dia vulnerável, mas um dia que começa contigo é uma jornada cercada pela tua mão. Enquanto o mundo corre atrás do que não preenche, nós paramos para ouvir a tua voz. O Senhor diz em tua palavra: grande é a tua fidelidade, e é essa fidelidade que nos mantém quando tudo ao redor muda. Os planos humanos falham, os sentimentos oscilam, as circunstâncias se transformam, mas o teu amor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor, tu és o Deus que não apenas sustenta o universo, mas também segura o coração aflito. Tu és o Deus que pinta o amanhecer e, ao mesmo tempo, se inclina para ouvir o clamor de quem chora em silêncio. Nada escapa do teu cuidado, nenhum suspiro é esquecido, nenhuma lágrima é desperdiçada. E é por isso que podemos descansar, porque estamos nas mãos de um Deus que vê, que ouve e que entende. Muitos, nesta manhã, acordaram cercados por incertezas. O futuro parece distante, as respostas parecem lentas, o caminho parece confuso, mas o Senhor não perdeu o controle. O Senhor nunca se atrasa, apenas trabalha em silêncio. E quando o teu tempo chega, tudo se encaixa, tudo se alinha, tudo faz sentido. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não compreendemos. A fé não é entender o processo, é permanecer mesmo sem explicação. E nesta manhã, nós escolhemos permanecer. Mesmo que a dor ainda esteja presente, nós cremos que o teu amor é maior. Mesmo que as portas ainda estejam fechadas, nós cremos que o teu poder abre caminhos onde não há. Mesmo que as lágrimas ainda caiam, nós cremos que a alegria está a caminho. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso significa que o passado não tem poder sobre o presente. O erro de ontem não anula o perdão de hoje. O peso de antes não define a leveza que o Senhor está derramando agora. Tu és o Deus dos recomeços, e quem confia em ti sempre tem um novo capítulo à frente. Senhor, há pessoas que acordaram cansadas de lutar. Lutaram contra doenças, contra dívidas, contra palavras duras, contra a própria mente. Algumas se sentem sem força, sem ânimo, sem direção. Mas o teu Espírito Santo está soprando esperança neste momento. O vento do renovo está passando. As folhas secas estão caindo e dando lugar a novas flores. O Senhor está dizendo: eu ainda faço novas todas as coisas. Hoje, neste instante, há uma troca acontecendo no mundo espiritual. O desespero está sendo trocado por descanso. A dor está sendo trocada por propósito. A culpa está sendo trocada por perdão. E o medo está sendo substituído pela certeza de que o Senhor permanece. Pai, nós declaramos que este dia será diferente. Não porque tudo mudará de uma vez, mas porque nós mudaremos a forma de ver. Hoje escolheremos enxergar com os olhos da fé, falar palavras de esperança, andar em passos de confiança. Não daremos mais espaço para o pessimismo, para a dúvida ou para a ansiedade. A nossa alma não será refém das circunstâncias, será governada pela tua paz. Senhor, que as tuas misericórdias cubram cada área da nossa vida. O corpo, a mente, o coração e o espírito. Que onde havia ferida, entre agora cura. E que onde havia confusão, entre clareza. Que onde havia medo, entre coragem. E que onde havia solidão, entre o teu abraço invisível, mas real. Porque o teu amor é mais presente do que qualquer dor. A tua fidelidade é mais firme do que qualquer incerteza. E a tua graça é mais forte do que qualquer fraqueza. Hoje declaramos que não viveremos como quem apenas sobrevive. Viveremos como quem é sustentado pela promessa.
A tua palavra diz que as misericórdias não têm fim. E isso significa que o teu amor não se esgota, que o teu cuidado não diminui, que o teu perdão não expira. Mesmo que o mundo mude, o teu caráter não muda. Mesmo que o tempo passe, o teu amor permanece. E é nessa verdade que repousamos nesta manhã. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor não se baseia em desempenho. Não precisamos merecer para receber. Não precisamos entender para confiar. Basta crer. E quando cremos, o impossível começa a se mover. Hoje o Senhor nos chama a viver uma fé que vai além da lógica. Uma fé que ora quando o cansaço quer calar. Uma fé que louva quando a alma quer desistir. Uma fé que descansa quando o medo quer correr. Uma fé que permanece mesmo quando os olhos ainda não veem. Senhor, nós cremos. Mesmo com lágrimas, nós cremos. Mesmo com dúvidas, nós cremos. Mesmo sem respostas, nós cremos. Porque o teu amor é mais constante do que a dor que sentimos. E neste amanhecer, nós te pedimos, ensina-nos a viver como quem sabe que está sendo sustentado por misericórdias novas. Que não vivamos lamentando o que ficou para trás, mas celebrando o que está nascendo hoje. Que aprendamos a agradecer até pelo que não entendemos, porque tudo o que vem das tuas mãos tem propósito. Senhor, nós nos rendemos à tua fidelidade. Ela é o nosso alicerce. Ela é o motivo de ainda estarmos aqui. E se estamos aqui, é porque o Senhor ainda tem planos, planos de paz e não de mal. Obrigado por este novo dia, Senhor. Obrigado porque mesmo sem sabermos o que virá, já podemos descansar no teu controle. Tu estás antes do amanhecer e depois do entardecer. Tu és o Deus das estações, o Senhor do tempo e o dono dos recomeços. E hoje, com o coração em paz, nós declaramos: este será um dia de graça, porque o Senhor está nele. Senhor, neste instante sagrado nós te adoramos. Não apenas com palavras, mas com o silêncio que reconhece tua grandeza. Quando o mundo desperta e o ruído das cidades cresce, o teu espírito continua sussurrando paz. E é nessa paz que queremos permanecer. Tu és o centro deste dia, a razão de cada batida do coração, o sentido de cada respiração. Sem ti nada existe. Contigo tudo floresce. Ó Deus fiel, que o teu olhar repouse sobre cada vida que ora agora. Muitos estão diante de ti com o coração cansado, outros com o coração esperançoso e alguns sem forças para dizer uma palavra sequer. Mas o Senhor entende até o que o coração cala. Tu traduzes o gemido em intercessão, a lágrima em súplica, o suspiro em louvor. Nenhum clamor se perde diante do teu trono. Pai, nós nos lembramos da tua fidelidade. Quantas vezes achamos que seria o fim e mesmo assim amanheceu? Quantas vezes pensávamos que não haveria saída e de repente um caminho se abriu? Quantas vezes choramos acreditando que ninguém via e o Senhor nos consolou em segredo? Isso é a tua misericórdia. Ela nos acompanha sem ser vista, mas é sentida em cada detalhe, em cada livramento invisível, em cada milagre silencioso. Hoje queremos reconhecer: ainda estamos aqui porque a tua mão nos sustentou. Não foi a sorte, não foi a força, não foi o acaso. Foi o Senhor. E é por isso que esta oração não é apenas agradecimento, é consagração. Nós consagramos este dia, cada passo, cada decisão, cada conversa, cada pensamento. Que tudo seja guiado pela tua vontade. Senhor, cobre-nos com a tua presença, como quem cobre o mundo com a luz da manhã. Que os raios da tua graça entrem nas sombras da alma e iluminem o que ainda dói. Que o teu perdão nos lave de todo ressentimento e o teu amor nos ensine a recomeçar. Se erramos ontem, que o hoje seja tempo de aprendizado. Se caímos, que o hoje seja tempo de levantar. Porque a tua misericórdia não se renova para nos manter no mesmo lugar, mas para nos mover para mais perto de ti. Pai amado, muitos começam o dia cheios de medo. Medo do que pode acontecer, medo do que pode faltar, medo do que podem dizer. Mas o perfeito amor lança fora o medo, e o teu amor é perfeito. Por isso, nesta oração, nós rejeitamos toda forma de temor. O medo não será o guia do dia, a fé será.
A fé que confia sem ver, que espera sem desanimar, que louva mesmo antes do milagre. Senhor, derrama coragem sobre o desanimado, sabedoria sobre o confuso, paz sobre o aflito. Que o Espírito Santo sopre dentro de nós um novo fôlego, um ar leve que nos faça lembrar. A vida ainda é dom, ainda é chance, ainda é oportunidade. Que cada passo hoje seja leve, cada palavra seja branda, cada gesto seja cheio de graça. Tu és o Deus que faz brotar flores no deserto. E há corações secos, Pai, esperando a chuva do teu amor. Que essa chuva caia agora. Que lave a dor antiga, que regue as sementes da esperança e que faça nascer de novo a alegria. Mesmo que pequena, mesmo que tímida, que ela brote. Porque onde há a tua presença, há vida. Senhor, olhamos para ti e entendemos. Não precisamos saber o amanhã quando confiamos em quem o cria. O futuro está nas tuas mãos. O ontem está coberto pelo teu perdão. E o presente é o teu presente para nós. Que saibamos viver este dia com o coração inteiro, sem medo do tempo, sem culpa do passado, sem ansiedade pelo futuro. Que as nossas mãos façam o bem. Que os nossos lábios proclamem vida. Que os nossos olhos enxerguem o belo. Que os nossos passos sigam o caminho da paz. E que tudo o que fizermos reflita a bondade do Deus que se renova a cada manhã. Pai querido, nós oramos também por aqueles que não sabem orar, por aqueles que acordaram distantes, frios, desanimados. Que o teu Espírito alcance cada um deles. Que sintam, mesmo sem entender, o toque invisível da tua presença. Que percebam que não estão sozinhos. Que o amor do Altíssimo é mais perto do que o ar, mais real do que qualquer dor. Senhor, nós te pedimos, guarda as famílias neste amanhecer. Onde houver conflito, semeia reconciliação. Onde houver desrespeito, planta ternura. Onde houver silêncio, traz diálogo. Onde houver lágrimas, envia consolo. E onde houver distanciamento, ergue pontes de perdão. Que cada casa seja altar, que cada lar seja abrigo, que cada coração seja templo. A tua fidelidade, Senhor, é o fio que costura os dias. Quando a mente quer desistir, ela nos lembra: tu és o mesmo Deus que começou a boa obra e tu és fiel para completá-la. Não é o nosso ritmo que define o tempo, é o teu. E o teu tempo é perfeito, por isso nós descansamos. Descansamos da preocupação, porque o Senhor é o provedor. Descansamos da culpa, porque o Senhor é o perdoador. Descansamos da ansiedade, porque o Senhor é o controle. Descansamos até da pressa, porque a tua graça nunca se atrasa. Senhor, que cada pessoa que ora agora perceba, o dia já começou diferente. O simples ato de entregar muda tudo. Quando entregamos, deixamos o fardo. Quando confiamos, recebemos leveza. E é essa leveza que pedimos. Leveza para lidar com o que não depende de nós. Sabedoria para agir no que podemos mudar. E fé para esperar o que só tu podes fazer. Pai eterno, o sol sobe devagar e a luz cresce sobre a terra. Que essa luz também cresça dentro de nós. Que ilumine as intenções, revele o que estava oculto, aqueça o que esfriou. Que a alma que estava cansada encontre repouso na tua fidelidade. Hoje não queremos grandes respostas, queremos presença. Não queremos entender tudo, queremos estar contigo. Porque quando a tua presença está, mesmo o silêncio é paz. E quando o teu amor nos envolve, até a dor vira caminho de aprendizado. Senhor, abençoa as mentes ansiosas. Acalma os pensamentos que correm demais. Silencia as vozes que gritam dentro da cabeça. Ensina-nos a viver um pensamento de cada vez, uma oração de cada vez, um dia de cada vez. Porque a tua graça é suficiente para hoje, e amanhã ela se renovará. Pai, abençoa o trabalhador que sai cedo, a mãe que cuida, o filho que estuda, o idoso que ora, o enfermo que luta, o missionário que serve, o pastor que guia, o solitário que espera. Cada um tem uma história, mas todos têm o mesmo sustento, a tua misericórdia. E quando o peso do mundo tentar cair sobre os ombros, que essa voz ecoe dentro: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa frase não é poesia, é promessa.
Não é teoria, não é verdade. Não é consolo passageiro, é alicerce eterno. Por isso, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, nós escolhemos acreditar. Acreditar que o Senhor ainda age, acreditar que o céu ainda se move, acreditar que o amor ainda vence. Senhor, que esta fé seja a marca do dia, que ela nos leve a caminhar com esperança, a falar com mansidão, a perdoar com facilidade, a amar sem medida. E ao final do dia, quando o sol se pôr, que possamos dizer, valeu a pena confiar. Senhor, nesta manhã que ainda se desenha no horizonte, nós levantamos a nossa voz não apenas para pedir, mas para declarar que Tu és bom, que Tu és fiel e que não há outro nome em que possamos descansar com tanta paz. As Tuas misericórdias não se esgotam e é nelas que encontramos força para seguir. O corpo pode se cansar, a mente pode se confundir, o coração pode vacilar, mas o Teu amor continua firme, sustentando o que as mãos humanas não conseguem segurar. Pai eterno, o mundo gira rápido demais e às vezes a alma se perde entre prazos, dores e expectativas. Mas Tu és o Deus que nos chama para a quietude. Tu nos ensinas que a força não vem do muito fazer, vem do saber descansar em Ti. Por isso, hoje nós paramos por um instante, respiramos fundo e lembramos, Tu estás aqui. Mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando as circunstâncias nos confundem, o Teu Espírito continua trabalhando em silêncio, organizando o que parecia impossível. Deus fiel. Nesta manhã nós Te pedimos algo que vai além do visível. Queremos aprender a permanecer. Queremos a fé que não desiste, mesmo quando o tempo é longo. Queremos a esperança que insiste, mesmo quando os olhos se cansam. Queremos o amor que continua, mesmo quando o coração se fere. Queremos ser como árvores plantadas junto às águas, que permanecem firmes, mesmo quando os ventos sopram contrários. Senhor, dá-nos raízes profundas na Tua presença. Que as tempestades não nos arranquem da fé, que as dúvidas não nos afastem da comunhão, que o desânimo não nos impeça de continuar orando. Que a nossa oração não dependa de sentimentos, mas de convicção. Que mesmo em dias nublados, o nosso coração saiba que o sol ainda está atrás das nuvens e que o Teu amor é mais constante do que o clima da alma. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê. Tu percebes o cansaço que a gente disfarça, o medo que a gente não confessa, o vazio que a gente tenta preencher com ruídos. Mas o Teu amor é mais profundo do que qualquer silêncio. E o Teu consolo é mais real do que qualquer abraço. Hoje pedimos, Senhor, abraça-nos com o Teu Espírito. Um abraço que não se explica, mas transforma. Um toque que não se vê, mas renova. Um encontro que muda o curso do dia e acalma a tempestade dentro de nós. Senhor, muitos estão lutando batalhas invisíveis. Batalhas contra a mente, contra a culpa, contra o medo, contra lembranças antigas. Mas a Tua palavra nos garante que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Isso significa que mesmo quando o peso é grande, há um limite imposto pela Tua graça. O inimigo pode tentar, mas não pode vencer o Teu propósito. A dor pode gritar, mas não pode calar a Tua voz. A noite pode ser longa, mas o amanhecer sempre chega. E com ele, a certeza de que o Senhor ainda está no controle. Pai, nós declaramos que o Teu amor é mais forte do que qualquer ataque, que nenhuma acusação terá poder sobre os Teus filhos, que nenhuma palavra maldita permanecerá de pé, que nenhum espírito de opressão encontrará espaço onde o Teu nome é exaltado. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e estabelece sobre cada casa o selo da Tua proteção. Onde houver escuridão, que a Tua luz brilhe. Onde houver tristeza, que o Teu consolo desça. Onde houver confusão, que a Tua sabedoria governe. Onde houver medo, que o Teu amor reine. Senhor, nós nos lembramos da Tua promessa, grande é a Tua fidelidade. Essa fidelidade é o chão onde firmamos os pés. Quando os sentimentos oscilam, ela permanece. Quando as pessoas falham, ela sustenta. Quando tudo parece incerto, ela continua. E é nessa fidelidade que nós repousamos.
Tu és o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que sustentou Elias no deserto, que levantou Davi do vale, que visitou Maria com esperança, que curou cegos e libertou cativos. O mesmo Deus que fez tudo isso continua fazendo hoje. Nada é velho para o teu poder. Nada é tarde para a tua vontade. Por isso, nesta manhã, nós nos rendemos à tua fidelidade. Não queremos controlar o dia, queremos confiar. Não queremos entender tudo, queremos depender. Não queremos respostas rápidas, queremos presença constante. Ensina-nos a viver a leveza de quem sabe que não precisa provar nada, apenas permanecer no amor que tudo provou na cruz. Senhor, nós declaramos que este dia será marcado pela tua graça. Mesmo que as circunstâncias não mudem, o nosso olhar mudará. Mesmo que as lutas continuem, o nosso coração permanecerá firme. Mesmo que os ventos soprem, a nossa fé não se moverá, porque a tua palavra nos assegura. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, renova também os sonhos adormecidos. Há promessas que o tempo cobriu de poeira, há projetos que o medo congelou, há orações que foram esquecidas. Mas o Senhor é especialista em ressuscitar o que parecia morto. Sopra sobre os vales da desistência e que ossos secos voltem a ter vida. Sopra sobre os corações frios e que a chama da fé volte a acender. Sopra sobre as casas vazias e que o som da esperança volte a ecoar. Sopra sobre a mente cansada e que o vigor espiritual volte a pulsar. Porque quando o teu vento sopra, o impossível se curva. Senhor, há lares precisando de cura, há famílias feridas por palavras, distâncias e mágoas. Mas a tua graça é ponte sobre qualquer abismo. Entra nos lares, Espírito Santo, e faz o que o homem não pode fazer. Restaura relacionamentos, reata laços, desperta amor, apaga rancores. Onde havia divisão, coloca união. Onde havia silêncio, coloca diálogo. Onde havia dor, coloca perdão. E onde havia desespero, planta esperança. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos. Tu és o Deus que escreve histórias novas em páginas rasgadas. Tu és o Deus que chama de volta quem se perdeu. Hoje, Senhor, chama os corações afastados. Que voltem não por medo, mas por amor. Que voltem porque perceberam que fora da tua presença não há abrigo seguro. Que voltem porque entenderam que só o teu amor é suficiente. Pai, nós também oramos por aqueles que têm carregado o peso da culpa. Tira a voz do acusador, silencia o eco do passado. Mostra-lhes que o perdão não é esquecimento, é libertação. Mostra-lhes que a cruz não foi um símbolo de derrota, foi a assinatura do teu amor eterno. Mostra-lhes que quem o Filho libertou verdadeiramente é livre. Que ninguém viva mais acorrentado a erros antigos, porque o sangue de Jesus já pagou o preço. Senhor, renova as forças do corpo cansado, a fé do coração abatido, o brilho dos olhos que perderam o encanto. Mostra-nos que ainda há beleza, mesmo depois da dor, que ainda há flores, mesmo depois do inverno, que ainda há riso, mesmo depois do pranto. Porque as tuas misericórdias não são lembranças do passado, são promessas vivas para o presente. Pai, neste amanhecer, declaramos, nada poderá nos separar do teu amor. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o futuro. Porque o teu amor não é circunstancial, ele é eterno. E quando o teu amor governa, o medo se cala, a culpa se dissolve e a paz floresce. Por isso, Senhor, que este dia seja cheio da tua presença. Que cada decisão seja inspirada por ti, que cada pensamento seja moldado pela tua palavra. Que cada palavra que sair dos nossos lábios seja doce e cheia de sabedoria. Que sejamos instrumentos do teu reino em cada gesto, cada olhar, cada escolha. E quando o mundo nos olhar, que veja reflexos de ti. Que perceba a serenidade de quem sabe que é amado. Que note a leveza de quem vive pela fé, que sinta a paz de quem acorda sabendo o Senhor está comigo. E isso é suficiente. Senhor, nós nos erguemos neste dia como quem veste a armadura da fé. Não saímos desprotegidos, saímos cobertos pela tua graça. O escudo da tua fidelidade nos envolve.
O capacete da salvação nos protege, a espada da palavra nos guia. E por onde andarmos, que o teu nome seja exaltado. Hoje é dia de vitória, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o coração foi transformado. Hoje é dia de renovo, não porque o passado foi esquecido, mas porque o futuro foi entregue nas tuas mãos. Hoje é dia de graça, porque tu estás aqui, e onde tu estás, a esperança renasce. Senhor, neste momento em que o dia já se acende por completo, nós olhamos para o céu e reconhecemos: tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Cada segundo deste amanhecer é um lembrete vivo da tua fidelidade. Mesmo quando a vida muda, o teu amor permanece o mesmo. Mesmo quando não entendemos, o teu cuidado continua. Mesmo quando o coração vacila, a tua graça nos segura. Pai, nós te agradecemos porque desde o primeiro instante desta oração, a tua presença tem sido palpável. Sentimos o teu toque em cada palavra, o teu fôlego em cada suspiro, o teu consolo em cada silêncio. Tu estás aqui e isso muda tudo. A tua presença transforma o comum em sagrado, o simples em eterno, o dia em testemunho. Hoje queremos terminar esta oração do mesmo modo que começamos, lembrando que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não falham, não atrasam, não diminuem. Elas chegam na hora certa, como a luz que vence a madrugada. E é por isso que declaramos: nada poderá roubar a paz que o Senhor plantou em nós nesta manhã. Senhor, cobre cada pessoa que orou conosco agora. Onde houver enfermidade, lança cura. Onde houver preocupação, lança descanso. Onde houver escassez, lança provisão. Onde houver dúvida, lança fé. Onde houver tristeza, lança alegria. E onde houver escuridão, faz nascer uma nova luz. Pai, consagra este dia. Que ele seja cheio de oportunidades para ver a tua mão em ação. Que os caminhos se abram segundo a tua vontade. E que as conversas sejam cheias de graça. Que os encontros sejam marcados por paz. Que cada passo seja guardado por anjos e que cada decisão seja conduzida pela sabedoria do céu. Senhor, há tantos pedidos de oração que sobem agora. Há mães intercedendo pelos filhos, há filhos pedindo por seus pais. Há casais orando por restauração, há enfermos clamando por cura. Há pessoas que choram em silêncio, sem saber como pedir, mas o Senhor entende até o que as lágrimas dizem. Por isso, Pai, visita cada um conforme a necessidade. Entra nas casas, toca os corações, transforma as histórias. Nenhum pedido é pequeno demais, nenhum clamor é grande demais. Tudo o que entregamos ao Senhor se torna parte do teu plano perfeito. Senhor, abençoa também aqueles que ainda vão ouvir esta oração depois. Que o mesmo poder, a mesma presença e a mesma paz estejam sobre eles. Que sintam o teu amor atravessando o tempo e o espaço, alcançando cada um exatamente onde estiver. Que o ambiente mude, que a alma se acalme e que a fé desperte, Pai querido. Nós encerramos este momento com o coração leve e os olhos voltados para ti. Tu és o Deus das manhãs, o Deus dos recomeços, o Deus das misericórdias eternas. E nesta manhã declaramos com fé: o teu amor é maior do que qualquer dificuldade que enfrentaremos hoje. O teu poder é suficiente para nos sustentar e a tua graça é o motivo de continuarmos de pé. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela paz, pela família, pelo pão, pelo trabalho, pelo abrigo, pelo ar, pela fé e por tudo o que às vezes esquecemos de valorizar. Tu és a fonte de tudo e sem ti nada existe. E o resto deste dia seja uma oferta viva de gratidão. Que cada palavra seja semente de fé e cada gesto seja reflexo do teu amor. E agora, Pai, nós te pedimos que esta oração não termine aqui, que continue ecoando dentro de nós, que continue moldando o coração, iluminando a mente e guiando os passos. Que ao longo do dia, o teu Espírito nos lembre de parar, respirar e reconhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, que cada pessoa que ouviu esta oração seja tocada pelo desejo de compartilhar esta mensagem.
Que elas entendam que o Evangelho é semente e que, ao compartilhar, estão espalhando esperança. Usa esta oração como instrumento de consolo e restauração. Que ela chegue onde precisa chegar. Nas casas, nos hospitais, nos ônibus, nas prisões, nos corações cansados. Que cada clique se transforme em bênção, cada compartilhamento em milagre, cada comentário em testemunho. E se alguém está ouvindo pela primeira vez, Pai, que sinta o teu chamado suave dizendo, volta para casa, porque ninguém é esquecido, ninguém está longe demais. A tua graça alcança o impossível e transforma o improvável. Agora, Senhor, nós te entregamos este dia e este canal, Manhã de Graça, como ferramenta nas tuas mãos. Que cada vídeo seja uma janela aberta para o céu. Que cada palavra alcance vidas. Que cada oração traga renovo. E que o nome de Jesus seja exaltado em cada segundo. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Tu és o Deus que começa conosco a cada amanhecer e que permanece até o cair da noite. Tu és o Deus que segura a mão do cansado e que levanta o abatido. Tu és o Deus que nunca dorme e que nunca desiste. E é por isso que terminamos esta oração dizendo, a tua fidelidade é a nossa segurança. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais uma chance. Obrigado pela vida, pela esperança e pela graça. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, deixe seu amém nos comentários. Escreva também o seu pedido de oração, para que possamos interceder por você. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de paz hoje. E se ainda não é inscrito no canal Manhã de Graça, inscreva-se agora e ative o sininho para começar todos os dias na presença de Deus. Porque aqui, todas as manhãs, nós lembramos, as misericórdias do Senhor se renovam e a graça sempre vence.